para ser realista, são 423. Sim, nós normalmente preparamos o festival com 3 anos de antecedência, porque é o tempo que temos também que preparar as coisas, temos que pedir aos nossos parceiros, porque como o festival tem esta característica, entre outras, de ter um país convidado todos os anos, não é? E então gostamos também com o tempo de pedir a uma pessoa do país convidado que faça a ilustração para o cartaz. Pronto, e ficamos com ela também logo para ir preparando alguma comunicação, para ir preparando o trabalho também de design e gráfico. Portanto, começamos também a trabalhar naquilo que é os direitos dos filmes, a escolha dos filmes, etc. Por isso, tentamos fazer o festival com 3 anos de antecedência para depois, quando chegamos próximo do festival, uma boa parte da programação já está fechada. E concentramos um pouco mais naquilo que é o momento, não é? E isso tem a ver essencialmente com as questões que se prendem com a programação de competições. Não é? Ou seja, para a qual também recebemos uma grande quantidade de filmes. Este ano ultrapassaram os 3.000 candidatos a serem apresentados na mostra, e pronto, e depois há um trabalho de pré-seleção, digamos assim. Dessa pré-seleção, nós normalmente, em cada área, especialmente das curtas internacionais e dos filmes de estudantes, que também recebemos bastantes, fazemos uma pré-seleção. Escolhemos mais ou menos 30 horas dessa pré-seleção e depois vamos para um cinema, digamos, tentar ver os filmes da forma como eles devem ser vistos, não é? num grande ecrã, com um som mais envolvente, numa sala escura, e pronto, e depois a partir daí fazemos as escolhas finais, o que quer dizer à volta de 60 filmes para cada competição. As longas são, pronto, como são menos, são à volta de 60. A escolha é feita de uma forma diferente, mas pronto, aí normalmente aproveitamos para vê-las antes noutros festivais, ou então, quando temos estreias, pronto, aí vemos também, tentamos ou encontrar um cinema, ou temos que ver de uma forma mais pequena, digamos assim, em termos de ecrã. Mas, pronto, é esta forma que fazemos para trabalhar o festival. O que tem a ver com aquilo que nós chamamos o antes do ecrã, ou seja, as exposições, o material, também tentamos ir trabalhando antecipadamente, porque há muitas coisas que envolvem transportes, que envolvem também direitos, seguros, etc. E, portanto, antecipadamente também começamos a fazer esse trabalho, assim como o festival tem também duas características dentro de si próprio, que é a formação, não é? Ou seja, precisamos de ter também algum tempo para preparar e para convidar os nossos formadores, os nossos júris. E depois também, uma característica do festival é fazer um trabalho que relaciona o cinema de animação com as outras artes. E aí, muitas vezes, fazemos propostas a arquitetos, a performers, músicos, etc., que criem obras que se misturem com o cinema de animação e que normalmente têm, na abertura do festival, têm uma apresentação primeira dentro da nossa programação. Aí também, naturalmente, como são peças que necessitam de algum tempo de preparação e de trabalho, também coisas em realidade aumentada, em realidade virtual, portanto, também começamos a trabalhá-las com algum tempo de antecedência. O Japão é convidado por uma efeméride também, não é? Pronto, que é o facto de há 480 anos os portugueses terem sido os primeiros marinheiros a chegar na costa do Japão. E então essa relação que existe com o Japão, não é? que faz este número mais ou menos redondo, 480 anos, foi, digamos, o mote para nós convidarmos a cinematografia japonesa, que é uma cinematografia muito conhecida, pelo menos uma parte dela do grande público, especialmente aquela que está mais ligada com os grandes estúdios, com os grandes realizadores, mas depois também tem alguns ângulos, digamos assim, menos conhecidos. E a nossa programação, digamos que tenta jogar com essas áreas todas. Numa primeira parte, digamos assim, ou numa parte do festival, nós vamos mostrar filmes quase nada conhecidos em Portugal e até noutros países, que é tudo aquilo que tem a ver com o lado histórico do cinema de animação japonês, antes da entrada do mangá no cinema de animação, aquilo que começou a chamar-se o anime. E então, dentro desse contexto, fazemos uma retrospectiva de filmes dos anos 30, 40, 50 também. Depois temos uma parte da programação que é dedicada aos tais filmes mais conhecidos, aos grandes estúdios, aos grandes realizadores, o Otomo, não é? Com o Akira, o Osoda, o Paprika, o Satoshi Kon, pronto, grandes realizadores que ganharam também prémios em vários festivais, e depois também, naturalmente, uma visita
incontornável aos estúdios Ghibli, com alguns filmes do estúdio, e dentro dos estúdios Ghibli vamos também apresentar um filme que é também, não é uma estreia, nós já o passámos na competição há uns anos atrás, mas que infelizmente nunca chegou aos grandes ecrãs e que é uma forma de o rever, que é a Tartaruga Vermelha, do Michael Dudok de Witt, que até hoje foi o único independente que conseguiu ser convidado pelos estúdios Ghibli a fazer um filme no Japão. E, portanto, é uma obra muito interessante, muito bonita, muito tocante, muito poética, e temos também a vantagem de ter connosco o Michael Dudok de Witt, que é um mestre da animação mundial, um oscarizado, e que vai falar não só sobre o filme, mas também vai fazer uma masterclass sobre criatividade no cinema de animação. Penso que será um dos grandes momentos também do nosso festival. Na terceira parte daquilo que nós dividimos esta programação japonesa, nós vamos ter os independentes, não é? Ou seja, uma nova geração que aparece e que, digamos, não digo que se distancia, mas cria uma nova estética dentro do cinema de animação japonês e que de alguma forma é muito influenciada também tanto pela Europa, especialmente pelos países de leste, a Polónia, a República Checa, mas também pelo Canadá. E, portanto, vamos ter connosco um dos grandes nomes do cinema japonês independente, o Koji Yamamura, que para além de uma retrospectiva da sua obra, vai fazer também uma masterclass e vamos fazer no Museu do Oriente uma exposição com originais de 4 dos seus filmes, entre eles a sua última longa-metragem, que o ano passado ganhou um prémio aqui também no Festival Mostra. Portanto, é um programa bastante alargado do cinema japonês, são 97 filmes, 16 dos quais longas-metragens, que eu penso que não devem perder. Mesmo quando já viram na televisão em casa, eu diria que vale a pena ver depois num grande ecrã, numa sala escura, com um bom som, porque são outras obras, diferentes daquelas que a gente vê num pequeno ecrã lá em casa. Sim, é verdade, pronto, que fazemos essa comemoração e, por coincidência, também é o ano em que temos mais representação portuguesa, tanto nas nossas competições, seja na competição internacional, seja na competição portuguesa, seja numa competição que temos também, que são aqueles filmes que nós gostamos muito, mas já não cabem já na enorme competição oficial, digamos assim, e criamos uma outra competição paralela e nessa competição, que também tem um prémio, que é um prémio do público, o público vai ver essas competições e onde temos também uma série grande de filmes portugueses. Pronto. Para além disso, a animação portuguesa está presente também, e essa é efeméride, de duas formas. Uma, numa programação que estamos a fazer na Cinemateca ao longo do ano inteiro. As primeiras quintas-feiras de cada mês apresentamos filmes de animação portugueses, inseridos numa temática, e para além de termos muitos autores, às vezes não só o realizador, mas também o músico, o argumentista, tentamos ter também um ou dois convidados exteriores ligados à temática, sei lá, vamos fazer uma sessão dedicada à antropologia e à etnologia no cinema de animação português. Vamos ter um antropólogo connosco que vai olhar os filmes também da sua vertente e da sua área, não é? E, portanto, ou seja, penso que são conversas e filmes muito interessantes que estamos a fazer. Para além disso, programámos duas exposições que têm a ver também com este centenário. No Museu da Marioneta temos uma exposição dedicada ao cinema de animação português das marionetas, que começa com um filme que vamos estrear, um filme da Joana Imaginário, Casa para Guardar o Tempo. Visitamos também os casacos, dado que o filme, as marionetas do filme da Mónica Santos, o casaco rosa, são só casacos, não é? E, portanto, e o espaço cénico, naturalmente. E depois fazemos uma viagem também sobre aquilo que são alguns dos filmes mais importantes da história da animação portuguesa em marionetes, como, sei lá, temos o set original da Suspeita, que ganhou no ano 2000 o Cartoon d'Or, ou seja, o Oscar para o melhor filme de animação europeu. Temos filmes do Bruno Caetano, do Zé Miguel Ribeiro, etc. Temos uma viagem aí no tempo. Na Cinemateca, fazemos uma exposição dedicada a 100 anos, 100 filmes. E aí temos uma visita a 100 filmes que nós escolhemos, que começa naturalmente com o Pesadelo do António Maria, não é? O primeiro filme, de 1923, e que acaba em dois filmes que também vamos estrear na Monstra, ou seja, quase desde o passado até o futuro daquilo que é o cinema de animação português.
É um desafio muito interessante que nós vamos começar este ano, digamos, a relação da língua portuguesa com 3 continentes, não é? Para além do continente europeu, com a África, e com a Ásia, não é? E também com a América do Sul, com o Brasil, não é? Na realidade são 4 continentes, por causa de Contimor. E pronto, e aquilo que fizemos foi uma recolha de curtas-metragens realizadas em alguns destes países. Infelizmente, sei lá, as Guinés não estão representadas, não têm ainda, ou Timor, mas de qualquer modo temos 6 países representados, não é? Para além de Portugal e do Brasil, temos Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, e vamos passar curtas-metragens desses países, para além das 2 longas portuguesas que estão também na nossa competição e que fazem parte deste Anima CPLP, e de 2 longas brasileiras que também temos na nossa competição e na nossa retrospectiva, e que são filmes muito interessantes, muito bem feitos, e de quem também vamos ter o prazer de ter connosco os realizadores. A Monstrinha, eu quase diria que é um festival dentro do festival, não é? Portanto, porque a Monstrinha, eh, eu diria que é talvez das coisas todas que nós fizemos neste festival e que estamos a fazer, aquela que nos enche de maior orgulho. E digo isto por variedíssimas razões. E a primeira, essencial, é que nós temos hoje adultos, jovens adultos, que vêm à mostra, que começaram a ver filmes de animação na Monstrinha. Ou seja, esse lado de escola, de iniciação, a Monstrinha tem cumprido muito bem o seu trabalho. E tem cumprido com um boom de crescendo fantástico, não é? Nós, o ano passado, ultrapassámos as 30 mil crianças que vieram ao Cinema São Jorge ver filmes de animação. Ao longo do ano, com aquilo que nós chamamos a Monstra e a Monstrinha à solta pelo país, nós mostramos filmes também em mais de 100 escolas, um pouco pelo país inteiro. Depois levamos também a Monstra e a Monstrinha a vários países do mundo, ao Brasil, à Argentina, na Europa, em muitos países. Ao longo da nossa história já visitamos mais de 300 países, de 300 cidades, desculpa, nos 5 continentes. Ou seja, tem sido um espaço de aprendizagem, um espaço de ensino também do que é ver cinema de animação. E, paralelamente, e este ano voltamos a repetir essa dose, fazemos uma série de oficinas onde tanto as crianças, os professores e até os pais podem participar e aprender a fazer filmes de animação e perceberem que é simples fazer um filme de animação e que a única coisa que é essencial para fazer um bom filme de animação é uma imaginação muito fértil. O resto das ferramentas estão no nosso bolso, porque podemos usar um telemóvel, podemos usar hoje em dia praticamente qualquer gadget que nós tenhamos, ele permite fazer imagem por imagem. Por isso, também, portanto, estão todos convidados a virem às formações com a Radostina, da Bulgária, com os nossos amigos franceses, com a Maya Ionesco do Japão, que vai fazer também uma oficina sobre a relação entre o cinema de animação e a cidade de Lisboa. Portanto, um convite também alargado para os jovens e para as famílias aprenderem a fazer cinema de animação dentro daquilo que é a grande programação da Monstrinha, onde também destacamos a Monstrinha Baby, ou seja, é engraçado ver aqui no Cinema São Jorge, não muitos carros estacionados, daqueles a motor que fazem barulho, etc., mas carrinhos de bebé, porque os pais estão dentro da sala a ver os filmes com os seus filhos. E isso é uma história, é também um momento muito tocante daquilo que é fazer o festival. Eu estou esperançado que sim. Aliás, nós, quando olhamos os números que o filme fez já na primeira semana, em termos das salas comerciais, são bastante, diria, bastante elucidativos daquilo que pode ser um projeto que eu acho que os grandes distribuidores das salas de cinema comerciais deviam fazer, que era agarrar em curtas, que não tenham que ser exclusivamente de animação, e projetá-las e divulgá-las ao grande público. E se calhar, e o Ice Mansions pode ser uma boa estreia, digamos assim, não só nos Oscars para o cinema de animação português, mas se calhar um formato que mostra aos distribuidores que as curtas-metragens também têm espaço na distribuição comercial do cinema, e que é uma forma também de fazer chegar ao grande público as curtas-metragens que se fazem em Portugal,
todas elas, a começar pelo cinema de animação, são de muito boa qualidade e que são também, ou têm sido o embrião para grandes realizadores portugueses, também depois nas longas-metragens e, mais uma vez, seja na ficção, seja no documentário, seja naturalmente no cinema de animação, e vejamos o caso do Nuno Beato e do José Miguel Ribeiro, que têm arrecadado prémios em festivais um pouco por todo o mundo com as duas primeiras longas-metragens de animação portuguesa. Muito obrigado. Obrigado também.